Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais esse vídeo, para podermos dar sequências a este conteúdo de química, certo? E nesta oportunidade a gente vai falar sobre camadas, subcamadas e o diagrama de Linus-Pauling, certo? Só lembrando que esse conteúdo ainda está dentro do conteúdo de modelos atômicos que a gente está explanando nesse mês, ok? Então vamos aqui. O que é que significa as camadas, As camadas são os níveis eletrônicos de energia que estão presentes no átomo. Só lembrando que esse é o quarto modelo atômico, que é o de Rutherford-Bohr, que foi desenvolvido por Niels Bohr, ok? E essas camadas estão presentes na eletrosfera do átomo. E o que é a eletrosfera do átomo? É esse local onde está ao redor do núcleo atômico. O núcleo atômico é esse centro aqui do átomo, ok? Onde estão os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, desse centro, está a eletrosfera, onde estão essas 7 camadas, que é a K, a L, a M, N, O, P e Q. Então esses são os níveis eletrônicos de energia de um átomo, ou as camadas eletrônicas. Por que eletrônicas? Porque são nelas que estarão os elétrons distribuídos nesses níveis eletrônicos. A camada K é a primeira camada, e assim segue até a camada Q, que é a 7ª camada. Sendo que uma observação importante é que a primeira camada, que é a camada K, é a camada que tem menos energia. Logo, a camada Q é a camada mais energética, ok? Então nós temos essas 7 camadas. Por que nós temos apenas 7 camadas? Porque o maior elemento, ou o elemento que tem mais elétrons, que é o uranócio, ele tem 118 elétrons. Então, onde estará o seu primeiro elétron? O seu primeiro elétron estará na primeira camada e o seu 118º, ou seja, o elétron de número 118, estará na camada Q. Se, porventura, algum cientista físico ou químico descobrir um outro elemento que tenha 119 elétrons, o elétron de número 119 estará numa nova camada aqui, que vai se dar outro símbolo para ele. Então essas são as camadas, que também são chamadas de níveis eletrônicos de energia. E aqui nós temos o total de elétrons que cada camada comporta. Por exemplo, a camada K comporta no máximo 2 elétrons. A camada L comporta no máximo 8 elétrons. A camada M comporta no máximo 18 elétrons e as camadas N e O comportam no máximo 32 elétrons. A camada P comporta 18 elétrons e a camada Q comporta 8 elétrons. Vamos pegar aqui, por exemplo, a camada K, Ela comporta no máximo 2 elétrons, mas se um elemento tiver, que é o caso do hidrogênio, somente um elétron, a gente coloca uma representação somente de um elétron na camada K para o hidrogênio. Que nós não podemos fazer é colocar mais de 2, mais de 8, mais de 18 e assim sucessivamente. Mas também não podemos colocar 2 elétrons, por exemplo, para o hidrogênio, porque ele só tem um elétron, então a gente coloca só K igual a 1 no caso do hidrogênio, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Então aqui, memorizem bem aí, tá certo? O total de elétrons que cada camada comporta. E aqui existe uma relação também entre camadas e subníveis, ok? Sendo que camada é a mesma coisa que nível e subnível é a mesma coisa que subcamada. Cada camada, pessoal, vai se subdividir em subcamadas, ok? Ou subníveis. Por exemplo, vocês observam aqui que a camada K, ela é subdividida ou contém apenas a camada S. Já a camada L, ela é constituída de 2 subcamadas, a subcamada S e P. A camada M, ela é constituída de 3 subcamadas, a S, a P e a D. E a camada N e O são constituídas das subcamadas S, P, D, F. E assim sucessivamente, ok? Então, é importante frisar também que assim como as camadas têm um número máximo de elétrons, as subcamadas também têm ou comportam um número máximo de elétrons. Vejam nesse pequeno esquemazinho aqui.
nós temos aqui, por exemplo, que o subnível, a subcamada S, todos eles comportam no máximo 2 elétrons. A subcamada P já comporta no máximo 6 elétrons. Já a subcamada D comporta no máximo 10 elétrons e a subcamada F comporta no máximo 14 elétrons. Observem aqui que assim como a camada K comporta no máximo 2 elétrons, é justamente porque a subcamada S comporta no máximo 2 elétrons. Já a camada L, que é a segunda camada, ela comporta 8 elétrons, né? Por quê? Porque a subcamada S e a subcamada P, que estão presentes na subcamada L, elas duas juntas comportam no máximo quantos? 2 mais 6, 8 elétrons. Por isso que nós temos 8 elétrons na camada L. Isso o seu total de elétrons que pode haver ali, né? Já a terceira camada, que é a camada M, observe que ela tem as 3 subcamadas S, P, D. E a soma desses elétrons, que é 10 mais 6 mais 2, dá 18 elétrons. Por isso que na camada M há um total, pode comportar um total de 18 elétrons, ok? Só lembrando que esse 1 indica a camada, que no caso 1 é a camada K, esse S é a subcamada. Nós temos aqui, por exemplo, 4 subcamadas, né, que representam as subcamadas SPDF, e esse, como se fosse um expoente, é o número total de elétrons, ok? Então nós temos 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D e 14 para o F. Então, há uma relação entre camadas e subcamadas, ok? Camadas são os níveis eletrônicos, subcamadas são os subníveis que estão presentes nas subcamadas, ou seja, as camadas se subdividem em subcamadas. E aí vocês podem se perguntar por que isso aqui está diminuindo, né? É por conta da distribuição eletrônica, que não é horizontal, ok? Ela é diagonal. Vocês vão fazer o que para fazer a distribuição eletrônica? Os elétrons de um elemento são distribuídos nesse diagrama, que é chamado de diagrama de Linus Pauling, ok? Linus Pauling é um físico químico que descobriu, né, a forma correta de distribuir os elétrons. E aí ele fez esse diagrama, ele descobriu esse diagrama, né, por meio de experimentos físicos e químicos. E aí é nesse diagrama que vocês irão distribuir os elétrons de um elemento, ok? E está sempre, ou estará quase sempre, de acordo com o número atômico, porque se o átomo for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então vocês podem pegar o número de elétrons a partir do número atômico, que é o número de prótons de um elemento, ok? E aí nós temos essa distribuição eletrônica, que é como se fosse o endereço de um ou dos elétrons de um átomo, ok? Então nós